Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós temos um tema incrível. Sempre falo, né, que é um tema incrível, mas esse de hoje realmente vai falar sobre crenças de escassez formadas na infância e suas consequências na vida adulta. Mas aí surge uma pergunta: o que é escassez? Muita gente pensa que escassez está somente ligada à falta de dinheiro. Porém, nós vamos aprender na palestra de hoje que não é bem assim. Escassez não é apenas falta de dinheiro. Por que que esse tema é importante? Porque vai ajudar cada um de nós a olhar para si. Muitas vezes a escassez tem afetado a vida de cada uma de nós de modo silencioso. Afeta nossas decisões, nossos medos e até a nossa relação com Deus. Bem, escassez é o sentimento de que nunca é suficiente. Falta tempo, falta amor, falta oportunidades, falta reconhecimento e recursos, incluindo recursos financeiros. É viver com aquela sensação de que precisamos lutar muito, nos esforçar o tempo todo para ter o mínimo. E o mais interessante é sentir que só merecemos o mínimo mesmo. Isso é escassez. Mas será que nós fomos feitos para viver assim, no modo escassez de vida? Será que foi assim que Deus nos criou para viver? Vamos ver o exemplo da natureza. A natureza nos mostra a abundância de Deus. Olha que cenário lindo. Várias cores, uma grande variedade. E isso é apenas um pedacinho do que existe na natureza. Nós, quando observamos a natureza, nós vamos ver que o plano de Deus nunca foi de escassez, mas de abundância. São milhões de flores diferentes, incontáveis espécies de animais, de árvores, árvores de todos os tamanhos, de todas as cores, de todos os perfumes. O céu frequentemente muda de cor. Nós temos muitas espécies de animais, uma variedade incrível que não daria nem para colocar aqui no slide, de tanto que é. Agora, veja só, que coisa linda. Um céu amarelo, um céu azul. Olha só esse pôr do sol. Quanta variedade, quanta abundância existe. Olha os mares, que coisa mais linda. Já parou para pensar a quantidade de vida que existe no mar? É incrível. Tudo isso mostra para nós que Deus ele não economizou nem em beleza, nem em cores, nem em sabores, nem em sons e nem em vida. Nós nascemos para ser próspero, mas ao longo da vida fomos desconectados dessa verdade. Passamos a encarar a prosperidade como incompatível com a fé. Começamos a acreditar que para servir a Deus precisamos fazer um voto de pobreza, ou que se você tiver uma condição de vida melhor, compatível ao que você trabalha, mas você não é uma pessoa boa, você não é uma pessoa que pode servir a Deus, você não é humilde, você é materialista, é desonesta. É assim que muitos encaram, de modo distorcido. O erro não é a prosperidade, e sim encarar apenas o dinheiro como sinônimo de prosperidade. Bem, antes de falarmos sobre prosperidade, o que significa, nós vamos entender um pouquinho como que a escassez afeta a vida adulta. Vamos passar a ver isso em quais
setores da vida a escassez afeta? Nós vamos ver que afeta na mente, nas emoções, na vida financeira, nos relacionamentos e no nosso corpo físico. Vamos começar com a mente. A pessoa com mentalidade de escassez, ela tem pensamentos repetitivos de preocupação, medo de perder o que tem, medo de não conseguir mais. Então, esses pensamentos são de mentalidade de escassez. Agora, a pessoa foca no problema em vez de na solução. Ela tem dificuldades de tomar decisões por medo do futuro. Tem dificuldade de confiar, de se abrir para novas possibilidades. A mente dessa pessoa vive em alerta, num estado de sobrevivência e não de criação. A pessoa acredita que precisa controlar tudo, porque o inconsciente diz: se eu relaxar, eu posso perder. Como que é a escassez? Como ela afeta as emoções? A escassez emocional, ela se manifesta como ansiedade, medo constante de faltar algo. Sempre falta, perceberam? Ela se manifesta também por culpa, até a culpa de ter alguma coisa que outros não têm. Também na tristeza ou frustração, aquela sensação de impotência. E nos ciúmes e comparação, a sensação de que o outro tem algo que eu não posso ter. Aí vem aquele sentimento de frustração, de ciúmes, de comparação. Essas emoções baixam a vibração, bloqueando ainda mais a entrada de oportunidades e de abundância na nossa vida. Como é que a escassez vai afetar, então, a nossa vida financeira? Quando o padrão interno é de escassez, a pessoa tende a gastar impulsivamente, como se ela precisasse aproveitar antes que acabe. Sabe aquela pessoa que basta falar promoção já quer comprar? Então, esse tipo de pessoa pode levar a compulsão, compulsão por compras, endividamento e a coisa fica feia. Mas também tem o lado oposto. A escassez também pode se manifestar em reter demais. Por medo de perder, a pessoa simplesmente não gasta nada. Anda sempre mal arrumada, não tem nem as coisas básicas necessárias, mas tem lá o dinheiro guardado. É errado guardar dinheiro? Não, pelo contrário, é necessário. Porém, a pessoa não pode prejudicar a sua vida e só pensar em guardar. Lembra do exemplo do tio Patinhas? É por aí. Tá. Outra situação. Quando a pessoa tem a mentalidade de escassez na vida financeira, ela cria situações de perda, de imprevistos, de bloqueios no trabalho, de atrasos em pagamentos. Ela atrai para a vida dela empregos ou clientes que não valorizam o trabalho dela, não valorizam o que ela faz. E isso é bem complicado. Tudo isso é reflexo do inconsciente. O que nosso inconsciente acredita quando estamos ligados à escassez? Eu não tenho o suficiente, eu preciso lutar muito para conseguir, eu não mereço mais. Olha só o merecimento aí. É bem ligadinho à escassez. Agora, como que a escassez afeta então os nossos relacionamentos? Amizades, amor, como que no trabalho, como que é isso? A escassez emocional, ela também afeta as relações. A pessoa busca amor como quem busca suprimento e não como quem compartilha. O amor tem que ser troca, tanto a vida amorosa em dois, quanto as amizades. Tudo tem que ser troca. Mas a pessoa que tem a mentalidade de escassez no relacionamento, ela quer tudo para si, ela guarda, ela não dá. E
Como também que ela se sente? Ela sente medo de ser abandonada ou de ser trocada. Muitas vezes aceita migalhas emocionais, porque acredita que é o que dá para ter. Então, ela se contenta com isso. O mesmo padrão de falta se repete no dinheiro, no amor, na energia e no tempo. A escassez é um estado interno que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Como a escassez ela afeta o nosso corpo físico? Olha que interessante. O corpo sente a escassez como uma tensão constante. Sabe aquela pessoa que você olha, é uma pessoa tensa, está sempre muito tensa, os músculos rígidos, a respiração curta, afeta também o estômago. O nosso estômago está muito ligado ao emocional. Então, a pessoa tem distúrbios digestivos e até excesso de peso. Por quê? Por medo de faltar, o corpo armazena. Olha que interessante. O nosso corpo vive em modo de defesa, tentando garantir segurança. Tá, entendemos então o que é escassez, vimos um pouquinho da prosperidade, da abundância que Deus criou, mas aí surge uma questão: onde tudo isso começou? Isso mesmo, vocês estão certas no que estão pensando, lá na infância. Tudo começou lá na infância. Por quê? Porque quando éramos crianças, muitas vezes crescemos ouvindo frases como: dinheiro é difícil de ganhar, a gente não pode ter tudo o que quer, quem muito quer, nada tem, não dá para viver de sonho. Está pensando que dinheiro nasce em árvore? Os que têm dinheiro são pessoas ruins, são desonestos. Essas frases, cada uma dessas frases repetida com medo ou com desespero, foram deixando marcas na criança. Além disso, muitas vezes, quando criança, vimos os adultos ao nosso redor se sacrificando muito, brigando ou sofrendo por causa do dinheiro. Imagine como isso marcou a criança. Então, o nosso inconsciente associou prosperidade com dor, com culpa ou com perda. E para se proteger, a mente da criança aprendeu a a conformar com pouco, com muito pouco. Então, esse é o padrão que foi estabelecido lá na infância. Aí, o que que acontece? Vem a questão. Nós nascemos para sermos prósperos, mas nós crescemos acreditando que não merecemos o melhor. Olha que contradição que está lá na nossa mente. As crenças de escassez não nascem de uma reflexão lógica, mas de uma conclusão emocional que a criança tira sobre si mesmo, sobre os recursos e sobre o mundo, principalmente quando as suas necessidades físicas ou emocionais não foram atendidas devidamente. Então, nós vimos até aqui que a escassez é uma crença aprendida na infância, com consequência em todas as áreas da vida adulta. Mas olha que boa notícia: tudo que é aprendido pode ser modificado. Isso é muito bom. Tomar consciência é o primeiro passo para a cura. Vamos entender um pouco mais sobre o contrário da escassez, que é a prosperidade. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Prosperidade é um estado de consciência. Quando a mente e o coração estão em paz, o fluxo da vida se abre. A pessoa confia, age com propósito, compartilha o que tem e, naturalmente, a energia retorna multiplicada.
A prosperidade, ela nasce quando a escassez é substituída pela confiança. Enquanto a escassez diz, vai faltar, a prosperidade afirma, há o bastante para todos. Prosperidade não é acúmulo, não é reter, é fluxo. É confiar que sempre há o suficiente e que quando compartilhamos, a vida multiplica. A pessoa verdadeiramente próspera é uma pessoa muito generosa. Podemos prosperar não apenas no dinheiro, mas na paz, na alegria, na saúde e no amor, também na vida financeira. Vivemos em um mundo cheio de possibilidades. Eliminando as crenças limitantes que nos levam à escassez, nós podemos, através dos nossos pensamentos, palavras, sentimentos, tornar a nossa vida próspera em todos os sentidos. Não é errado prosperar em nenhuma área da nossa vida, inclusive na vida financeira. O amor ao dinheiro é errado. Quando a pessoa ama o dinheiro, mais do que tudo na vida, ela deixa tudo de lado para conquistá-lo. E o detalhe, nunca está contente com o que tem. Ela não se contenta. Então, amar o dinheiro é um grande erro. A ambição descontrolada é um grande erro. Tá, já entendemos tudo isso, mas então como curar a escassez e viver uma vida próspera? Essa é uma questão bem interessante. Primeiro ponto, reconhecer a crença. O primeiro passo é entender de onde veio essa crença de falta na minha vida. Quando lá na infância eu ouvi frases que marcaram profundamente em mim. Quais são as frases, quais são essas situações lá do passado que você repete hoje na sua vida? É uma boa autoanálise, não é? Bem, segundo passo, curar a nossa criança interior. Nós não acabamos de ver que tudo começou na infância? Então, nós precisamos cuidar dessa criança ferida. Vamos voltar a essa criança que teve medo de faltar, que se sentiu pequena, incapaz, e vamos dizer para ela o seguinte: agora eu cuido de você. Você merece o melhor que a vida pode te oferecer. Quando essa criança é acolhida, a energia da escassez começa a se dissolver. Terceiro ponto, reprogramar a mente e o coração. Podemos substituir pensamentos de medo por declarações de fé e abundância. Como, por exemplo, Deus quer sempre o melhor para mim. Tudo o que eu preciso chega para mim no tempo certo. Eu sou abençoada e mereço o melhor. Quarto ponto, muito importante, praticar a gratidão e a generosidade. O quarto ponto, a gratidão, é tão importante porque a gratidão abre portas para a abundância. Cabe aqui lembrar do diário da gratidão. O pessoal aqui que é do nosso grupo Equilíbrio foram incentivados a fazer um diário da gratidão. Todos os dias, escrever 3 motivos pelo qual sou grato hoje. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando começamos a pensar em motivos que somos gratos, começamos a substituir na nossa mente pensamentos negativos. Começamos a dar valor às coisas. E não ficamos só resmungando, o que não traz nada de bom. Então é muito importante esse diário da gratidão. Está conseguindo escrever todos os dias 3 motivos pelos quais você é grato naquele dia, hoje? Quando agradecemos pelo que temos,
nós vibramos no mesmo tom da prosperidade. E quando compartilhamos, multiplicamos. Você compartilha o que você tem? Doa seu tempo, recursos financeiros, energia em prol de algo maior, por exemplo, um trabalho voluntário, ou até ajudar alguém que está necessitado. Compartilha seus conhecimentos ou retém tudo para si. Você é uma pessoa generosa? O fluxo da abundância é o dar e receber. Então, precisamos pensar nisso. A pessoa próspera é generosa. Concluindo, nós somos feitos para florescer, para criar, para multiplicar, para viver com leveza e propósito. A escassez é uma ilusão aprendida. A abundância é a nossa origem. Quando curamos o medo da falta, abrimos espaço para a prosperidade. Excelente conselho, não é? Bem, agora nós vamos passar para a Cris e ela vai conduzir para a gente dois exercícios terapêuticos maravilhosos, que é a IFT e a cura da criança interior. E isso vai nos ajudar a eliminar da nossa vida a escassez. Muito bom, Lu, que explicação maravilhosa, viu? Muito bom mesmo. Então, a crença da escassez vem de situações vividas, né? Que foram gravadas na nossa mente e pode acontecer com qualquer pessoa, independente da situação dela no momento, né? Porque é uma crença, é um sentimento que foi aprendido, né? Mas tem como se liberar dessa crença, né, Lu? Você falou que tudo que é aprendido pode ser modificado. E usando a terapia que a gente aplica aqui no grupo, a gente vai conseguir fazer essa mudança. Então, aqui no Grupo Equilíbrio, nós usamos a EFT, que é uma terapia de liberação emocional. Essa sigla EFT significa, em inglês, Emotional Freedom Techniques. E traduzido significa técnica de liberação emocional. A EFT nada mais é do que uma acupuntura sem agulhas, voltada especialmente para o tratamento emocional. Só que em vez de agulhas, nós usamos a ponta dos dedos para estimular os pontos de meridianos. Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode usar. Algumas reações podem acontecer durante a aplicação da técnica. As reações mais comuns são sonolência, bocejar, arrotar, um pouco de tontura, às vezes rir e muitas vezes chorar. Qualquer sensação é esperada e é bem-vinda, porque significa que as suas emoções estão sendo liberadas, estão sendo colocadas para fora por meio dessas sensações. Eu vou mostrar onde ficam os pontos do nosso corpo que vocês vão estimular, porque às vezes muitos estão assistindo e não conhecem. Então eu vou explicar para vocês. Primeiro ponto, a gente chama de ponto do karatê. É aqui do ladinho da mão, aqui nessa parte fofinha, logo depois do mindinho, a gente chama do ponto do karatê. E como que a gente faz esse estímulo? A gente dá toquinhos com os dedos, né? Com a ponta dos dedos. Não muito fraquinho, porque a gente quer estimular esses pontos. Também não tão forte que vai doer, vai machucar. Então, é numa intensidade moderada, tá? Então, o primeiro ponto é esse aqui, ponto do karatê. O outro ponto é o topo da cabeça. Não é muito lá atrás, nem muito aqui na testa, é bem no meio. É o topo da cabeça. Outro ponto entre as sobrancelhas, bem aqui onde acaba o nariz, entre uma sobrancelha e outra. Entre as sobrancelhas. Outro ponto, lado dos olhos, aqui na lateral, né? Embaixo dos olhos,
Aqui nessa bolsinha mais molinha, depois do ossinho da face, é aqui, embaixo dos olhos. Próximo ponto, entre nariz e boca. Entre nariz e boca, entre boca e queixo. Clavículas. Encontra a sua clavícula, que é esse ossinho aqui, e aí você vai colocar uns dois dedinhos para baixo da clavícula. Você pode alternar dando murrinhos aqui nas clavículas, ou com a mão fechada, você vai tocar bem no meio aqui do peito. Próximo ponto é embaixo do braço. Não é na axila, gente, não é aqui embaixo da axila, é embaixo do braço, aqui no tronco, para as mulheres, mais ou menos na altura do sutiã, onde fica a linha do sutiã aqui. Vocês procurem apalpando um pontinho um pouquinho mais dolorido, vocês vão encontrar esse pontinho aí. É exatamente nesse que a gente vai fazer o estímulo, tá? Uma coisa muito importante ao fazer esse exercício é focar no sentimento que a gente está tratando. Por isso que é importante a gente trazer esse sentimento à tona. E depois, com esse sentimento em foco, sentindo, a gente vai trabalhando os pontos. Como que a gente consegue manter o foco no sentimento? Falando as frases, se possível em voz alta. Eu vou falar as frases e se fizer sentido para vocês essas frases, vocês vão repetir essas frases em voz alta. Se não for possível falar em voz alta onde vocês estão, vocês podem repetir em pensamento. Mas se puder falar, é melhor, assim a sua mente vai escutar o que você está falando e vocês vão ter um resultado melhor. Então, agora eu convido vocês a fazer uma respiração profunda para a gente começar a se conectar com a terapia, tá? Então, vamos fazer a respiração. Puxa o ar, inspira pelo nariz, segura um pouquinho e aí vocês vão soltar pela boca devagarzinho. Puxa o ar e solta devagarzinho. Repete de novo. E conforme vocês vão fazendo essa respiração, vá relaxando o seu corpo. Se tiver alguma parte tensa, se o ombro estiver tenso, procurem relaxar e se concentrem só na respiração. Mais uma vez, inspira e solta. Pode continuar com os olhos fechados, quem estiver com os olhos fechados, continue. E agora, imagine uma situação da sua vida em que você sentiu que não tinha o suficiente. Pode ser a falta de recursos financeiros, pode ser falta de amigos, falta de amor. Quando na sua vida você sentiu falta de apoio, falta de atenção ou até falta de oportunidades? Qualquer sensação de falta que vocês tiveram, não force, apenas permita uma lembrança. Permita que essa lembrança venha naturalmente. Perceba qual é essa situação, onde você estava, com quem você estava. Observe como você se sentia naquele momento. Talvez venha uma sensação de tristeza ou um aperto no peito, talvez um sentimento de insegurança, de medo do futuro, medo de não ter o suficiente em qualquer área da vida, saúde, talvez emocional ou material. Apenas sinta.
e perceba desde quando esse sentimento te acompanha. Será que essa foi a primeira vez? Será que houve outras vezes que você se sentiu assim? Perceba agora quanto é desconfortável para vocês pensar nessa situação. Se sentiu medo, qual o tamanho desse medo? Se sentiu insegurança, qual é o tamanho dessa insegurança? Se foi outro sentimento, perceba quão ruim é essa sensação e dê uma nota de 0 a 10 para esse desconforto, sendo que 0 não tem desconforto nenhum e 10 é muito desconfortável, muito ruim se lembrar dessa situação. Podem anotar ou guardar na memória esse número, essa nota que vocês deram de 0 a 10, e a gente vai comparar depois no decorrer da terapia. Respira profundamente mais uma vez e pode abrir os olhos. Nós vamos começar com a frase de preparação. A frase aqui do ponto que a gente fala aqui no ponto do karatê, a gente chama de frase de preparação. É porque a gente toma consciência daquilo que a gente está sentindo, tá? Então eu vou repetir a frase, eu vou falar a frase e vocês repitam comigo, tá bom? Tocando aqui no ponto do karatê, olha. Pode acompanhar comigo ou com a Lu também. E repita assim, ó. Mesmo que eu sinta medo de faltar amor, medo de faltar tempo, oportunidades ou dinheiro, eu me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu tenha aprendido que a vida é dura, que é preciso lutar muito por tudo, eu escolho liberar minha mente dessas crenças negativas. Mesmo que eu ainda sinta medo de não ter o suficiente, eu me permito liberar esse sentimento e aprender uma nova forma de viver. Mesmo que eu tenha vivido tantas situações de escassez e ainda carregue essa sensação de falta, eu me aceito profundamente e completamente. Vamos começar agora aqui, ó, na sobrancelha. Eu reconheço esse medo de faltar. Eu reconheço esse medo de faltar. Lado do olho, esse medo de não ter o suficiente. Esse medo de não ter o suficiente. Embaixo do olho, às vezes parece que a vida é sempre uma luta. Às vezes parece que a vida é sempre uma luta. Embaixo do nariz, sinto que tenho que me esforçar muito para conseguir as coisas. Sinto que eu tenho que me esforçar muito para conseguir as coisas. Queixo, às vezes, sinto que nunca é o bastante. Por mais que eu tente, parece tudo tão pouco, tão escasso. Gravícula, pouco amor, pouco tempo, pouco dinheiro, pouco apoio, poucos recursos. Debaixo do braço, parte de mim acredita
que ter abundância não é para mim. Ter abundância não é para mim. Eu acredito nisso. Topo da cabeça. É cansativo viver assim, com tanto medo, medo da falta. Sobrancelha, esse medo profundo de não ter o suficiente. Esse medo profundo de não ter o suficiente. Lado do olho, esse sentimento de que tudo na vida é difícil de conquistar. Esse sentimento de que tudo na vida é difícil de conquistar. Embaixo do olho, eu acabo trabalhando muito, nem consigo relaxar. Minha vida é só trabalho. Minha vida é só trabalho. Embaixo do nariz, parece que eu tenho sempre que guardar para não faltar. Parece que eu tenho sempre que ter guardado, senão vai faltar. Queixo, eu ainda guardo coisas que não me servem mais, por medo de faltar. Eu ainda guardo coisas que não me servem mais, por medo de faltar. Clavícula, sinto que eu não posso almejar coisas melhores. Coisas melhores não é para mim. Debaixo do braço, sinto que o básico é o que basta. O básico é o suficiente para mim. Topo da cabeça, essa sensação de falta que me acompanha há tanto tempo. Essa sensação de falta que me acompanha há tanto tempo. Respirem profundamente de novo. Solta o ar. Mais uma vez. Como vocês estão se sentindo agora? Tentem avaliar como vocês estão agora e como vocês estavam no começo, quando vocês fizeram a visualização. Teve alguma sensação no corpo? Perceba se sentiu alguma coisa diferente. Tudo o que vocês sentiram de diferente, pode ser sonolência, bocejo, dor em alguma parte do corpo, alguma sensação estranha, dormência, qualquer sensação no estômago, tudo isso é bem-vindo e isso quer dizer que as suas emoções estão sendo liberadas através dessas sensações, tá bom? Então agora a gente vai para a segunda rodada da FT, tá? Vamos trabalhar nisso mais um pouquinho. Então vamos começar aqui de novo no ponto do karatê. Tocando aqui, respire um pouquinho, solta e repita comigo. Mesmo que eu ainda sinta medo de faltar dinheiro, amor, tempo, oportunidades, eu escolho acolher essa parte de mim com amor e segurança. Mesmo que eu tenha vivido experiências de escassez e aprendido a viver com essa preocupação, eu aceito a minha história e me amo e me respeito profundamente. Mesmo que eu tenha passado por medo, carência ou insegurança, eu escolho liberar esses sentimentos agora.
Agora, aqui na sobrancelha, eu ouvia frases como: a vida é difícil, dinheiro é suado, não dá para ter tudo, ou isso não é para nós. Eu ouvia essas frases. Lado do olho, essas palavras ficaram gravadas dentro de mim. Essas palavras ficaram gravadas dentro de mim. Embaixo do olho, falar sobre dinheiro era motivo de brigas e discussões. Falar sobre dinheiro sempre acabava em brigas e discussões. Embaixo do nariz, o medo e a ansiedade por causa de dinheiro eram constantes. Havia muita ansiedade por causa de dinheiro. Queixo, tudo parecia ser tão difícil de conquistar. Tudo parecia ser tão difícil de conquistar. Clavícula, eu aprendi a me conformar, aprendi a não pedir, a não almejar, a não sonhar. Embaixo do braço, aprendi que querer era errado. Eu não podia querer, eu não podia pedir. Topo da cabeça, acreditei que ter pouco é o certo. Acreditei que ter pouco é o certo para mim. Continua na sobrancelha. Percebo que essa crença veio lá da minha infância. Agora eu percebo que essa crença veio lá de trás. Lado do olho. Eu senti tanta escassez lá atrás que eu me acostumei com ela. Eu senti tanta escassez lá atrás que eu me acostumei com ela. Embaixo do olho. Eu vivi situações onde realmente faltou. Eu vivi situações onde realmente faltou. Embaixo do nariz, faltou amor, faltou atenção, faltou segurança e faltou recursos. Queixo, eu cresci acreditando que era difícil ter o que eu queria. Era difícil conquistar o que eu queria. Gravícula, eu ainda carrego essa crença dentro de mim. Eu ainda carrego essa crença dentro de mim. Debaixo do braço. Eu posso ver as feridas da minha infância que me fizeram pensar assim. Agora eu posso ver as feridas da minha infância que me fizeram pensar assim. Topo da cabeça. Eu escolho abrir a minha mente e meu coração agora para liberar essa crença aos poucos. Respirem novamente, profundamente. Solta. Mais uma vez. Avaliem como vocês estão. Sinta o seu corpo, sinta como está a sensação agora. Sinta se fez sentido para vocês essas frases e como que isso mexeu com vocês. Faça uma autoavaliação se tudo isso fez sentido, se era assim que acontecia.
E como a Luciana explicou, o sentimento de escassez é uma crença aprendida lá na infância, quando a criança não tem maturidade emocional suficiente para entender o que está acontecendo, entender os problemas dos adultos, ou para conviver ou viver com a falta de recursos, às vezes recursos até físicos, ou recursos emocionais para saber lidar com as suas emoções, ou até com falta de recursos materiais. Se uma criança sentiu essa falta, ou essas faltas, pode ser mais que uma, ou percebia também, outra situação é perceber os adultos se sacrificando muito para suprir as necessidades básicas dela ou da família. Às vezes escutava frases negativas sobre dinheiro, né? Às vezes, quando falavam sobre isso, saía brigas ou discussões, ou quando falava sobre pessoas prósperas, falavam de maneira negativa. Então, quando isso aconteceu, o inconsciente associou a prosperidade com a dor. Então, a criança aprendeu que prosperidade não é bom, ou com preocupação, ou até mesmo com desonestidade. Então, para se proteger, a criança aprende. O que que ela aprendeu com tudo isso, se ela passou por situações assim? Ela aprende a se blindar contra a prosperidade, porque para ela a prosperidade não é algo bom. E todos nós carregamos dentro de nós a criança que nós fomos. E tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu na infância ainda está gravado no nosso inconsciente. Quando na terapia nós falamos de cura da criança interior, nós estamos falando do nosso arquivo emocional, onde está guardado todas as nossas recordações, as nossas emoções, tudo que a gente aprendeu lá na infância. A nossa criança interior é isso, é o arquivo emocional. E é esse arquivo que nós precisamos acessar para curar essas dores, essas crenças de escassez. Então, eu convido vocês de novo agora a passar para a próxima etapa da nossa terapia, que é a gente cuidar dessa nossa criança que passou por essa situação, a gente acolher essa criança, tá? Então, nós vamos sempre, de costume, fazer a respiração novamente. Então, vamos lá, respirando de novo profundamente, sempre puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Encha o quanto vocês conseguirem encher o pulmão, o abdômen. Sente o ar entrando. Segure por uns segundos antes de soltar e solta lentamente pela boca. Mais uma vez, pode fechar os olhos, puxa o ar pelo nariz, inspira e solta devagarzinho. E agora eu quero que vocês imaginem, façam um quadro mental que vocês estão andando por um caminho. E no final desse caminho tem uma casa. Visualizem essa casa. Essa casa representa o seu passado. Pode ser a casa que você viveu quando você era criança. E lá dentro dessa casa você vai se encontrar com uma pessoa muito especial. Lá dentro está uma criança. E essa criança é você, em algum momento da sua vida. Ela pode ser pequenininha, ela pode ser de 5 aninhos, 7, 10, uma adolescente talvez. Deixa o seu inconsciente te mostrar e observe essa criança.
Veja quantos anos ela tem, como ela está vestida, qual situação que essa criança está passando nesse momento. Talvez ela esteja sentindo falta de proteção, talvez ela esteja sentindo falta de atenção, segurança, carinho. Talvez ela tenha percebido a falta de recursos na família. Talvez ela esteja até preocupada com os pais, com o pai ou com a mãe, por algo que estejam passando naquele momento. Talvez ela até se sinta culpada pela situação que os pais estão vivendo. Seja qual for a situação, você vai poder ajudar essa criança agora. Deixe que a sua criança perceba a sua presença e vai se aproximando aos poucos. Se aproxime da sua criança. Se for necessário, se ajoelhe diante dela para você ficar da mesma altura que ela. E agora segure as mãos dela com carinho e diga. Se quiser dizer em voz alta, pode dizer em voz alta. Eu vejo você, minha querida criança. Agora eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Eu sinto muito por tudo o que te faltou. Você só queria se sentir segura e protegida. Hoje você não precisa mais se preocupar com a falta. Eu nunca mais vou deixar que te falte nada do que você precisa. Hoje há abundância e segurança para nós. Você não precisa mais ter medo de pedir. Você pode sonhar. Você pode conquistar sem medo e sem culpa. Você pode ter tudo em abundância e sem sofrimento. Eu te amo, te cuido e te protejo. Dê um abraço na sua criança agora e transmita a ela todo o seu amor e confiança. Não existe mais falta, não existe mais o medo da falta. Continue nesse abraço e sinta o conforto e a segurança que você está transmitindo para sua criança agora. Quando quiser, pode abrir os olhos, respire profundamente, solta. Perceba como vocês estão se sentindo, como foi encontrar com a sua criança, como ela estava, se ela estava com medo, se ela ficou se sentindo melhor depois desse encontro. Esse encontro vocês podem fazer outras vezes para curar qualquer sensação que a sua criança teve durante a infância. Acolhe a criança, diga a ela que agora você é que vai cuidar. Muito bom. Agora nós vamos para a última rodada de EFT para fechar a nossa terapia
com frases positivas, tá? Então vamos lá para a terceira rodada, que nós vamos liberar de vez a escassez e nós vamos abrir espaço para prosperidade. E agora a gente vai começar direto aqui na sobrancelha. Pode repetir comigo, então, olha. Agora eu entendo que esse sentimento começou lá atrás, lado do olho, mas agora eu posso liberar esse medo da falta. Agora eu posso liberar o medo da falta. Embaixo do olho, eu escolho abrir o meu coração para o equilíbrio de dar e receber. Eu escolho abrir o meu coração para o equilíbrio de dar e receber. Embaixo do nariz, receber amor, receber apoio, oportunidades e abundância financeira também. Por que não? Queixo, eu me abro para ter o suficiente para mim e para compartilhar. Eu me abro para ter o suficiente para mim e para compartilhar. Clavícula, eu posso até me desapegar e compartilhar com outros, porque eu sei que não vai me faltar. Eu posso compartilhar, porque não vai faltar. Embaixo do braço, a abundância não é sobre ter muito, é sobre sentir que o que eu tenho é o suficiente. Topo da cabeça, eu posso abrir espaço para soltar essa preocupação. Eu posso abrir espaço para soltar essa preocupação. Sobrancelha, eu permito que a confiança ocupe o lugar da luta. Eu permito que a confiança ocupe o lugar da luta. Lado do olho, eu permito que a gratidão ocupe o lugar do medo. Permito que a gratidão ocupe o lugar do medo. Embaixo do olho, eu começo a perceber tudo que eu já tenho. Eu começo a sentir gratidão por tudo que eu já tenho. Embaixo do nariz, eu agradeço pelo que eu sou, agradeço pelo que eu tenho e já agradeço pelo que eu posso conquistar. Queixo, eu posso prosperar em todas as áreas: emocional, espiritual, afetiva e material. Clavícula, há tudo em abundância. Há amor, há tempo, há oportunidades e há recursos. Embaixo do braço, eu me abro para receber o que eu mereço, com gratidão e alegria. Eu me abro para receber o que eu mereço, com gratidão e alegria. E o topo da cabeça, eu me sinto em paz, grata e confiante. Eu me sinto em paz, grata e confiante. Respirem profundamente de novo. Solta mais uma vez. Puxa o ar. De novo.
Muito bom, pessoal. Parabéns, viu? Parabéns para vocês que fizeram a nossa terapia até o finalzinho. Eu desejo que o dia de hoje seja o começo de uma nova etapa na vida de vocês, uma etapa de prosperidade e sucesso, viu? Parabéns para nós. Parabéns para vocês. Eu vou entregar para a Lu agora que ela vai finalizar para a gente. Muito bem, Cris. Que incrível essa sessão de terapia. Foi maravilhosa, viu? Eu fico imensamente feliz de ver o resultado que tiveram as 38 pessoas presentes na terapia dessa semana. E o que eu gostaria de finalizar é de convidar aqueles que não estão ainda frequentando semanalmente o nosso grupo Equilíbrio, que possam ingressar nesse grupo. Mesmo terapeutas, que nós sabemos que tem várias terapeutas que acompanharam nossa sessão, e elas precisam de cuidado também. Todas nós. Quem doa precisa receber. Então, nós doamos cuidados, então, nós precisamos receber cuidados. E também as pessoas no geral que estão assistindo, acompanhando, que estão vendo resultados de seus amigos, familiares, quem te convidou, venha também fazer parte do grupo terapêutico Equilíbrio, que você vai justamente obter o equilíbrio emocional, que é a proposta do grupo. Tá bom? Então, boa noite a todos. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Até a semana que vem, na próxima segunda.